A paz do Senhor Jesus a todos, independentemente, né, de placa de igreja, de raça ou cor. O que importa é a união, o bem. E que Deus venha nos unir cada vez mais em uma só direção. É o reino de Deus. E mais uma vez eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Estou aqui diante de uma palavra que Deus me deu, colocou no meu coração e compartilharei com vós, né? Independentemente a hora que você vai ouvir, isso não importa. Importa quando que Deus tocar o seu coração. Se não tocar, porque não veio de Deus, veio só do homem. A palavra é referente a isso, né? Olha, sabemos que no mundo, como o Senhor Jesus diz, já há aflição, ou seja, a desobediência, a desgraça, já algo que aos olhos de Deus, ele não, infelizmente, não queria que acontecesse. Mas por que acontece? Porque o homem não dá valor ao bem. O homem não dá valor às coisas de Deus, dá valor às coisas dele mesmo, de si para si, né? E olha esta palavra, o que nos diz a respeito, né, do que o homem procura. O apóstolo Paulo, diante dos coríntios, né, veio dar um testemunho, né? Veio dar um testemunho, veio fazer uma pregação, ou seja, veio anunciar o Evangelho, aquilo que nós também devemos fazer, né? Quando nós somos chamados, escolhidos, é para isso, é para mostrar a Deus, não mostrar a nós. Isso não é só para quem prega a palavra de Deus, não. É para todo ser humano. O ser humano não vive por si mesmo. O ser humano tem uma dependência. E essa dependência tem que ser de Deus, da presença de Deus. Porque todos vivem na dependência de Deus. Se Deus tirar o espírito dele, o homem já é acabado ali. Então por isso que nós somos dependentes de Deus. Tem uns que não dão valor, tem uns que não reconhecem o que Deus faz, que isso não é bom para o homem. Olha só esta palavra. 1 Coríntios, capítulo 2. Apóstolo Paulo, diante de uns irmãos, ele faz um anúncio de que tudo que nós vamos fazer, que não seja para nós mesmos. Ou seja, que não seja para engrandecer a nós, nem gloriar a nós mesmos, e sim a Deus. O testemunho é isso, nós não podemos dar testemunho de nós, porque nós dependemos de Deus, para que nós vivimos. Deus pode dar testemunho dele mesmo, porque ele pode. Como o Senhor Jesus disse, se eu der testemunho de mim, é porque o meu testificador é verdadeiro. Então olha só, o apóstolo Paulo, diante dos irmãos, diz: meus irmãos, o título é assim, o caráter da pregação de Paulo. Ou seja, por que caráter? Caráter. Porque infelizmente nesse século que nós estamos, a humanidade está à procura
de qualificação de palavras. Por exemplo, ele quer se mostrar. Aquilo eu quero fazer o melhor. Não para Deus, mas o melhor para me mostrar. E isto é uma classificação dele mesmo. Então, quando nós somos chamados pelo Espírito Santo, nós, infelizmente, temos que acabar aquela pessoa. Nós somos um novo homem ou nova mulher, uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos nova criatura. E abandonamos a velha criatura ali, a velha imagem. Então, por isso que nós não temos que se gloriar, né? Lá em Jeremias diz isso, né? Se for se gloriar, se gloria nisso, em conhecer o poder de Deus, conhecer Deus. Então, olha só aqui. Eu, irmãos, apóstolo Paulo falando, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, o que Deus fez com ele, fez através dele, fez na vida dele e através dele, que continuava fazendo, ali naquele momento. Infelizmente não era Paulo falando, era o Espírito Santo na vida de Paulo ali, passando o que o homem poderia fazer e o que poderia não fazer, que era se gloriar, se mostrar, achando que é melhor do que o outro. E nunca, tem uma palavra na Bíblia que diz, o Senhor Jesus disse, sempre se coloca menor do que aquele, porque é melhor você ser chamado mais para cima do que estando lá em cima ser mandado descer. Olha só essa situação. Então nós tem classificações se nós colocar Deus na frente. E diz assim, a Deus, né? Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ostentações de linguagem, gente. Ostentações de linguagem é algo que nós podemos querer se classificar nós mesmos, querendo se colocar que somos alguma coisa. Ostentações exibições, né? Orgulho, virtude de ostentações. Então, é o contrário da humildade. Quando você se coloca em humildade, é que você fala, você pensa, você se coloca que não é nada e que depende daquele que é. E só tem um que é. Nós existimos. Deus é. Então, olha só. Nós existimos, mas Deus não existe. Deus é. Tem gente que diz Deus existe. Não, Deus é. É sempre. Sempre Ele é Deus. E nós não. Nós pode ser apagado por um sopro, como diz o rei Davi. Em sopro, nós seremos mortos. Fora da terra. E Deus? Quem vai tirar Deus da terra? Que sopro? Nem a humanidade inteira, como diz a palavra, a força da humanidade inteira é menor do que a fraqueza de Deus. E a sabedoria dos homens é mais pequena
do que ali como que eu posso falar? A loucura de Deus. Então você vê como o homem não é nada, né? E como relata aqui, né, ostentações, né, de linguagem, é que ele se colocava como que não fosse ele. Ele não estava dando testemunho dele mesmo, ele estava dando testemunho de quem? De Deus. Ou seja, ele estava pregando. Como é que você vai pregar o que é seu, que você não tem? Né? O que você vai falar daquilo que você não pode criar? Então, por isso que Paulo, dentre os irmãos, disse, né, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentações de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. A minha palavra, ou seja, o que ele estava falando, não era pregando, não era falando do que era dele, e sim de Deus. Porque se fosse dele, não tocaria naqueles irmãos, no povo. Paulo, uma vez estava pregando, e o povo disseram: eu não conheço esse Deus desconhecido. O nosso Deus aqui é outro, esse daí é desconhecido. E Deus falou: tá bom, mas ouve esse Deus desconhecido, o que ele tem a dizer a vós. E quando ele começou a falar, o povo ficaram maravilhados. Por quê? Porque as coisas de Deus, quando entra, quando ela aparece, infelizmente é tocado aquele que se apega a ouvi-lo e que dá valor, nem que seja uma letra só, uma palavra, um texto, uma pregação. Isso é bem-aventurada esta pessoa. Pode ver que Pedro, né, diante dos discípulos e até mesmo do mestre, quando ele disse: para mim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16. Então, e o Senhor Jesus afirmando, o Senhor Jesus não disse: parece que tu é, não. O Senhor Jesus afirmou, né? Mas vós, continuou ali, e o Senhor Jesus, afirmou: bem-aventurado és. Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo ali entrar dentro dele, e ele não desviou o que o Espírito Santo estava dizendo para ele, que ele poderia falar outra coisa, mas não, o Espírito Santo entrou e ele aceitou e disse: para mim tu não é, para mim
tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus afirmou que ele era bem-aventurado. Pois nós, quando ouvimos as coisas de Deus, quando nós demos valor a Ele, quando nós declaramos que Ele é e não existe, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. E voltando aqui na palavra, diz: a minha palavra é a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí diz: a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, que é o mesmo que lá atrás estava falando. Não é algo vazio. Quando falamos sabedoria deste século, aquela pessoa que está ouvindo não é tocado. Até mesmo pode ser tocado para se movê-lo cada vez mais pior. Mas para ser algo melhor, tem que ser tocado vindo do Espírito Santo. E como ele diz, não porém a sabedoria deste século, que é coisa do homem, nem a dos poderosos com P minúsculo, desta época, que se reduz a nada. O homem não é nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, ou seja, lá atrás eram ocultas, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabia que a nossa vitória vem do Senhor? E isso, a glória, a nossa glória é a vitória que Deus nos dá. É alegria, né? Quando você não tem alegria, você não tem glória, não. Que a glória vem de Deus e a alegria só pode vir de Deus. A alegria, a felicidade, o amor, a paciência, só vem de Deus. O mundo não oferece a isso, porque ele não tem. E diz aqui, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos com P minúsculo deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Pois é. Ou seja, se a humanidade tivesse conhecido o poder de Deus lá atrás, começando lá de Adão, o Senhor Jesus, Deus não precisaria ter enviado o Filho dele aqui, à terra. Não. Tinha ficado sempre com ele lá. Mas precisou vir porque a humanidade não conheceram o quê? A sabedoria de Deus. E se apegaram à sabedoria deste século, a sabedoria humana, que se reduz em nada. E continua da mesma forma. A sabedoria de Deus está aí. Nos Salmos, eu não me lembro qual, que diz: a terra está cheia de bondade. Pergunta, sai pela aí, pergunta uma pessoa aí se ele tem visto a bondade na terra aí. Pergunta.
Sai perguntando o povo e pergunta: você está vendo bondade? Porque o povo dá mais crédito à sabedoria humana do que à sabedoria de Deus. Se apoia mais em si do que em Deus. Tem uma palavra que diz assim: o poder de Paulo vem somente de Deus. Você vê como que é. Então, para nós também, é desta forma. É desta forma. O homem não pode oferecer um poder para você. Porque Deus vai aniquilar, que fala assim, ó, Deus, aqui voltando atrás, em 1 Coríntios 1, fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que não dão valor, para os que não creem. Mas para nós que crê, que ele estava falando, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, Deus falando, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está a sabedoria? Deus pergunta: onde está a sabedoria? Perdão, onde está o sábio? Onde? Os escribas? Onde? O inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprovem a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só. Porque a loucura de Deus é maior. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só, gente. Vê como o homem sem a presença de Deus não é nada. Não, ele se reduz em nada. Né? Se reduz em nada. E como diz aqui, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, voltando lá no 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aí ele fala assim: mas como está escrito, vou voltar no 8, fala assim: a sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se estivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que crê, aqueles que escuta, que pratica, aqueles que dá valor às coisas de Deus e abandonam as coisas do mundo. Então tem coisa maravilhosa que você nem imagina. Ele está falando. Então, para nós, o que falta para nós receber essas coisas que Deus está anunciando aqui, ó?
nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo, Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Tem muita gente dizendo que é Cristo por aí, né? Deus, deixa eu falar. Gente, nós temos que conhecer, até mesmo a nós. Não tente conhecer a você, não. Tá? Você está perdendo tempo. Tente conhecer a Deus. E isso, Ele te dá o seu conhecer. Mas não conheça você primeiro para poder conhecer a Deus. Não, você está perdendo tempo. Isso pode chegar ao seu dia e você não conhece a Deus. Então, em primeiro lugar, tente conhecer a Deus. Tá? Você que está em determinadas situações difíceis, que já fez tudo, já pediu ajuda fulano, cicrano, já pediu ajuda, acho que até o presidente, governador, prefeito aí, banco. Infelizmente, é essa que Deus está falando, a sabedoria o quê? Humana. Quando Deus fala sabedoria humana, é que faz parte do ser humano. Mas quando vem sabedoria de Deus, é quando o Espírito Santo entra naquela pessoa e ele fala aquilo que acontece. Aquilo que acontece é porque veio do Espírito Santo, é sabedoria de Deus. Mas quando não acontece, é porque é sabedoria humana. É sabedoria vazia, falsa. Então o que diz aqui, né? Olha que ele fala, ora, não, de Deus, ora, nós não temos conhecido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisto também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por exemplo, aquele que ama a Deus, né? Então a mente, quando ele fala na mente, é porque você está fazendo a vontade de Deus.
Jesus não fez a vontade de Deus? Naquele momento que ele estava em angústia, que orava, suor saía até sangue, fala gota, parecia gota de sangue, né? Então ele disse, num pequenas palavras: Pai, se pode, passa esse cálice de mim. Mas no mesmo momento ali, né, ele reconheceu e disse: não, Pai, faça a tua vontade. Ou seja, eu vim para te servir. Então o que você fizer, o que você mandar, eu farei. Então, quem é que tem a mente de Cristo? É aquele que serve a Cristo. É aquele que está no caminho de Cristo. Eu não estou falando que nós, ou que o homem pode ser santo de forma assim, não pecar. Não. Isso não existe. Todo homem na face da terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todo homem na face da terra é pecador. O Senhor Jesus era pecador? Não. Por isso que ele não era homem. Por isso que eu bato nessa tecla dizendo: Jesus nunca foi homem. Por quê? Porque ele não era pecador. E todo homem que chegou, pisou na terra é pecador. É pecador. Por se ver. Eu vejo aí, não falando de pastor, de bispo, mas eu vejo falando. O homem Jesus, onde está escrito o homem Jesus? Eu quero ver. Jesus foi homem em algum lugar? Ele estava na terra como um homem para quê? Que veio mostrar como que se devia, né, nós se colocar. Ele vem em uma parte, nenhuma humilhação, com humildade, para que fizesse todas as coisas que nós tem que fazer. Ou seja, ele veio fazendo ali o caminho por onde nós tem que fazer. Só que nós jamais faz. Porque o Senhor Jesus nunca falhou e nós falha tanto. Ele não pega na mão do outro porque, não, do mundo, eu não vou pegar na mão dele porque ele é do mundo. Poxa, tem a ver isso? O Senhor Jesus disse: eu vim para os pecadores, não para os... né? Eu vim para os pecadores, porque ele veio salvar. Ele veio salvar. Então olha o momento maravilhoso que o Senhor Jesus, né, se coloca aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Isso. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por isso que às vezes o homem de Deus tem um falar diferente. Como eu falar diferente, é falar bonito, em letras ali, eu digo até em... O falar bonito é falar a verdade. É a única fala, é a única forma que você se coloca falando bonito. É quando você fala a verdade. Jamais uma pessoa do mundo... Ontem eu vi isso. Ele agora é pastor. Estava declarando a vida dele, o antes e o depois, o que ele é agora. Antes ele dizia: eu sou o cara. Chegava para arrebentá-lo. Só que não arrebentava não. Foi destruído, né? Enquanto não conheceu o poder de Deus, ele foi se destruindo, né? A ponto de que na vida dele não há mais jeito.
E ele disse: eu achei que eu tinha vida. Quando ele saía do trabalho, já ia se divertir naquelas coisas do mundo. E ele diz: agora eu sei que eu vivo, porque ele serve a Deus, porque ele faz as coisas de Deus. E nós só tem vida quando tem a presença de Deus. Sem ela, nós não temos vida. Ah, mas nós passa deserto, passa, mas Deus é quem peleja por nós. Por isso que nós tem vida. Porque nem isso Deus não deixa nós pelejar. Quando nós ficamos em dúvida nas coisas de Deus, pode ver que Deus deixa você sentir. Quando ali a guerra se está demorando, é porque está lutando você mesmo. Você mesmo. Eu mesmo. Nós mesmos. Mas quando a luta rápida passa, é porque foi Deus que lutou. Nós confiemos totalmente em Deus. E qual é estas coisas que Deus não vence? Né? Eu vejo lá no Isaías, Deus falando assim: se tu faz alguma coisa, então te mostra para mim. Então pode ver, gente, que nós temos que reconhecer as coisas de Deus, para que nós não venha bater cabeça, né? Bater cabeça e se destruir cada vez mais, né? Bater cabeça. O homem é aqui em 65. Isso mesmo. Assim diz o Senhor, com letra maiúscula, que é Deus: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, vós? Ou seja, o que é que nós pode fazer para Deus sem Ele estar em nós? O que é que nós pode fazer para Ele? Tudo, o rei Davi disse: se tudo já é teu, o que nós vamos fazer? Até mesmo nós diz assim: eu vou fazer um voto para Deus, eu vou jejuar, falando assim. Mas quem dá a força para você ficar sem beber e sem comer ali, não é Deus? Então já vem dele tudo. Ah, eu vou fazer algo para Deus que ele não tem. Se até o homem foi ele que fez, o que é que ele não tem? A humanidade é muito burra. Eu falar assim, palavra bem séria. A humanidade é muito burra. Nós não podemos fazer nada para Deus. Infelizmente não. Porque tudo ele tem que dar, ele tem parte. Tudo ele tem parte. Tudo vem dele. Ah, eu vou fazer algo para ele que... Qual é essa coisa que você pode fazer? Ele tirando o fogo dele, o que você vai fazer para ele? Nada. Então, gente, nós somos privilegiados. Nós temos que reconhecer isso o tempo todo. Que nós somos privilegiados a receber um fôlego de vida para nós adorá-lo ele. E tem deles que anda blasfemando, né? Anda aí brincando com as coisas de Deus. É que eu vejo, nós não podemos brincar. A única coisa que nós não podemos brincar é com Deus, gente. Pode brincar com seu irmão? Pode. Pode brincar com seu irmão, mas com Deus não brinca, não. Você paga com sua vida, né? E como diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, tem a mente de Cristo. Porque aquele que recebe o chamado de Deus, aquele que recebe o chamado de Deus, tem a mente de Cristo, fica com a mente de Cristo.
Deus diz, eu não sei se é Salmo 24, né, que a terra, peraí, se a terra pertence a Deus, o que é que pertence a você então? Vamos aqui, rapidinho, porque eu já quero encerrá-lo. Se eu não me engano é aqui 31, 32, não, 34, não. Vamos ver aqui, rapaz, será que eu me enganei? Poderoso, 22. Ah, não, é porque eu estou errado. Pera aí. Eu estou em Jó. Viu como que é o homem? Viu? É mesmo, Salmos 24. A vinda do Rei da Glória. O título diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, tudo que existe nela, né? É de quem pertence a Deus. O mundo e o que nele habita. Olha só. O mundo e o que nele habita. O rei Davi, Deus falando, através do rei Davi, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer ao seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não há entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Você vê, gente? Este que tem a mão limpa e o coração puro, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente, este obtém do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da justiça do Deus da sua salvação, né? Então você vê que é coisa maravilhosa que Deus nos coloca, né? Deus ensina todo momento a humanidade. Um fala daqui, Deus usa um ali, um acolá, sempre usando, né? Então nós, não importa quem é, rapaz, Deus, ele usa quem ele quer. Ah, mas é um mendigo, ele pode usar. Ele usou um couve, usou uma jumenta. Para aí, será que o Senhor Jesus disse isso? Vós não é mais, você não é mais valoroso do que um animal? Quando os fariseus, escribas, disseram assim, você não pode fazer milagre em sábado. O Senhor Jesus disse, por quê? Porque ele falando que o Senhor Jesus estava trabalhando. Falou, meu pai trabalha até hoje, eu também. E qual dentre vós, o Senhor Jesus botou uma parábola, fez uma sinuação, né? Sinuação, uma coisa assim que fala. Qual dentre vós cair num boi ou uma ovelha, num buraco, num poço, se vós não vão tirar ou vão deixar ela ficar até o próximo dia para passar o dia de sábado? Então o Senhor Jesus não convém tirar logo a pessoa, ou seja, trabalhar é a mesma coisa, não importa. O Senhor Jesus até que ele não compara esse trabalho nosso braçal que vem, ali só da humanidade, como trabalho. Também ele considera trabalho, fazer a obra de Deus é trabalho. E é trabalho.
Tem gente que, você não trabalha não, você é pastor? É. Só pastor? É. Então você não trabalha não. Cara que trabalha. O Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus declarou bem, declaradamente, que isso também é um trabalho. Né? Você não faz isso? Faz. Pois eu também faço isso, é trabalho. Então, eu vou encerrar aqui. Meu coração disse para. Eu creio que foi de Deus. Então, o povo de Deus, vamos receber essa oportunidade enquanto Deus está dando. Mas quando é que o Senhor Jesus vai voltar? Para mim, para você, pode ser hoje ainda. Tá? Se ele tirar o teu espírito, você já... E naquele momento você não está com ele, com Deus, infelizmente você perdeu a sua alma, a sua salvação. Então vamos estar com ele ainda hoje. Não faça de nécio, como aquelas 5 virgens, nécia, se fez de abestalhada, querendo até fazer as outras, né? Que as outras foi muito sábia, a não se comparar, ou a não acompanhá-lo a elas, né? Não, ela fez a diferença. Então nós também tem que fazer a diferença. Por que veio aquelas parábolas da virgens? É porque nós tem que fazer a diferença. Quando nós faz a diferença, nós somos privilegiados, nós somos abençoados. Bem-aventurado és, Pedro, o Senhor Jesus disse. Por quê? Porque o Espírito Santo usou aquele homem, gente. Bem-aventurado, porque ele se despojou e disse: eis-me aqui. O profeta Isaías também não disse? Mas quem o Senhor vai usar? Porque todo é cheio de quê? Cheio de pecado. Eu sou pecador, meus lábios, minha língua, tudo é pecador. Eu sou cheio de imundícia, ele falou. Mas no momento veio um anjo e... Então quando você diz, eis-me aqui, o anjo ali vai fazer o trabalho que Deus quer. E dali por diante você fica sendo abençoado. Mas não é só para ser só um dia não. Continue recebendo a Deus, as coisas de Deus sempre, para que você não sabe o dia que o Senhor Jesus vem para você. Ele vem para todo mundo de uma vez só? Não. Para você, para mim, pode ser hoje. No próximo dia pode ser para outro. Né? Então, você vê, as coisas de Deus é de importância. E nós temos que colocar primeiramente as coisas de Deus. E as outras, ele acrescentará, como diz lá em Mateus 6:33, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E as outras, Deus acrescentará. Né? Ele sabe o que nós precisamos, sabe o que nós temos ali para nos fazer, e nós sempre precisamos dele. Né? Nenhum povo, ainda com a incredulidade, aquele ainda Deus está usando, porque sem Deus ele nem caminha, né? Pode ver que Deus é tão bom que até isso Deus se manifesta. Só que ele pagará, né? Ele pagará isso. Então é isso que Deus nos trouxe nessa manhã, para que nós tenha o conhecimento, não da sabedoria humana, e sim da sabedoria de Deus, para que nós vivemos, que nós temos, né, algo importante em nós. Quando nós tem algo importante, é porque veio de Deus, tá? Porque veio de Deus. Então é isso, fica na paz, que Deus abençoe,
Em nome do Senhor Jesus.